寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né? A teoria de hoje é: e se o Japão fosse um país ou uma nação isolacionista? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada assim, aconteceu porque eu quis, entende? Sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra, senão não ia ter por que ter esse quadro. E eu sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e, por último, as conclusões. E nesse caso, né, um aspecto ou outro ali marcante aí do país em si, tá? Algum fato isolado, porém marcante, né, do país em si. Beleza? E sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, isso já quase aconteceu, né, do Japão ser um país isolacionista, né, durante as guerras Boshin, que foi a guerra entre os Tokugawa e o Império do Japão, né, que era o Imperador Meiji. E o Tokugawa caiu, aí teve a restauração Meiji, que o Japão começou a se abrir para o Ocidente, né, começou a se industrializar, se modernizar, e isso aconteceu em 1868. E para quem não sabe, a era Meiji, né, foi o bisavô do Hirohito. Né, então... Não, bisavô, ou não, foi o avô do Hirohito. Foi o avô do Hirohito, tô confundindo aí, hein? Né? Enfim, e depois disso, bem, o Japão seguiu aí do modo que foi. Mas como seria se o Tokugawa, né, as forças de Tokugawa tivessem ganho as guerras Boshin e o Imperador Meiji nunca tivesse subido ao poder e o Japão tivesse virado uma nação isolacionista até os dias atuais? É isso que nós vamos ver. Bem, então, né, vamos, né, voltar, retroceder até a Guerra Boshin. E beleza, né, vamos supor aí que o Tokugawa ganhou. E com isso, bem, as coisas iriam começar a ficar feias, né, porque os Tokugawas iam ter uma tecnologia ocidental em suas mãos, né, muitos soldados do Imperador Meiji, eles provavelmente iriam ser empacotados, mas alguns aí poderiam tentar negociar, trocar de lado, engenheiros principalmente, né? Poderiam passar a trabalhar ali para o Tokugawa para fazer uma engenharia reversa ali nas armas ocidentais e basicamente, né, trabalhar em novas armas assim. Mas porém, eles seriam uma nação isolacionista, seriam uma monarquia totalmente absolutista, né? E a família Tokugawa ia ser vista como uma família divina. Então, né, para isso acontecer, eles até que poderiam sim arrecadar algumas munições, poderiam sim até mesmo copiar algumas armas, mas não seria de grande utilidade. Eles fariam isso apenas para tomar Hokkaido, né, que Hokkaido era uma república Ezo, e eles também depois iriam avançar em direção a Okinawa, que naquele tempo ainda não fazia parte do Japão. Então, com isso, né, avançando ali para Hokkaido ou República Ezo, eles teriam ali que lidar com os franceses, né? Só que eu acho que os franceses não iam ligar muito e provavelmente os franceses sim apoiariam o pessoal de Hokkaido, o povo Ainu, mas eu não acho que os franceses iriam se meter diretamente. Então vamos supor que em uns 2 anos, aí, 1 ano e meio, 2 anos de conflito,
né, o Tokugawa, né, o Shogunato Tokugawa, que não seria Japão, seria o Shogunato, sei lá, não sei como que como que se chamaria o Japão, mas República Império Edo, enfim. E com isso, ok, vamos chamar de Japão mesmo, vai. O Japão ganha, né, e pega Hokkaido para eles. Então, né, os franceses eles acabam se retirando, afinal, né, o Tokugawa não queria problema com nenhum país estrangeiro. E ao mesmo tempo, tanto fez para os franceses, eles fizeram a parte deles e com isso eles levaram um pessoalzinho, sim, isso vai ser importante no futuro da teoria. Eles levaram um pessoalzinho ali, uns Ainus, uns japoneses ali, junto com eles para a França. Então, com isso, né, o Tokugawa, né, conseguiu pegar mais armas ocidentais, mais munições ocidentais, e com isso eles foram ali avançando ali para Okinawa. E vamos supor que depois de uns 7 meses, 10 meses, no máximo um ano, eles iriam conseguir tomar Okinawa, né? E Okinawa estaria sendo apoiada ali pela dinastia Qing. Sim, a dinastia Qing por um tempo aí já chegou a controlar Okinawa, mesmo que indiretamente. Então, eles conseguiriam mais armas estrangeiras, e munições e recursos, e com isso eles começariam a fazer suas tecnologias reversas, né? Engenharia reversa, aliás, e copiar, mas novamente eles ficariam precários na questão de munição, uma vez que, né, as munições seriam fabricadas na França, na China, então eles teriam que sair dali, né, teriam que sair do shogunato para pegar mais munição. E eu não acho que eles fariam isso naquele momento. Bem, com isso, uma outra parcela de pessoas ali de Okinawa poderiam acabar vazando ali para a China, e isso vai ser importante aí para a teoria depois. E bem, né, quando eu digo vazar para a França, eu digo vazar ali para a Indochina francesa, que não lembro exatamente se naquele tempo... Não, naquele tempo acho que... Não. Enfim, eles vazaram ele para a França, enfim, ou para qualquer outra colônia mais perto. E com isso, beleza, eles ficaram por lá. Então, a partir daquele momento, o Japão iria se isolar, o Japão iria, né, manter as tradições, manter as castas samurais e, ao mesmo tempo, o armamento. E eles também estariam tentando trabalhar em armaduras melhores, pois o sonho do Tokugawa era pegar a Península Coreana. Então, só que eles teriam algumas dificuldades, porque o Japão, sendo um país isolado, iria chamar a atenção de potências estrangeiras, como da própria França, Inglaterra, Portugal já se fazia presente por lá, mas vamos supor que após um acordo Portugal e Espanha tivessem se retirado, a Holanda iria, né, acabar saindo dali também, né? Só que os japoneses, o Tokugawa, ele poderia acabar meio que, entre aspas, pegando uma proteção de Portugal. Como assim? Justamente pelo motivo religioso. Ele ia falar, olha, Portugal, é o seguinte, a gente pode negociar com você aí em Macau, mas contanto que você nos ajude em caso de alguma invasão aí de estrangeira, de algum país aí aleatório. E os portugueses, não, beleza, então tamo junto, é nós. Então, ok, eles teriam de certa forma uma proteção, bem entre aspas, né? Mas isso não mudaria o fato, né, de que os americanos, até mesmo os próprios chineses, não poderiam ficar rondando ali, né, próximo ao Japão. Mas vamos supor que por algum milagre, ok, né, eles não ataquem o Japão diretamente, mas tentem negociar com o Japão diretamente. Aí o Japão não concorda e tal, vamos supor que, ok, pode ser que ocorra um incidente ou outro do Japão atacar algum navio estrangeiro, ou então de algum navio estrangeiro atacar algum navio japonês, e tiver um incidente aí de uns 6 meses, 7 meses, no máximo uns 8, 10 meses por aí, né? Então, ok, vamos supor que esse incidente ocorra e que eles forcem o Japão a negociar. E o Japão concorda em negociar contanto que seja em outro país, como por exemplo negociar na China,
negociar apesar que a Coreia naquele tempo era isolacionista também, né? Então, negociar na China, negociar em Macau, né? Entre aspas, China também. Ou então negociar na própria Rússia, né? Alternativas não iriam faltar. Então, eles entram aí nesse acordo e eles conseguem ir negociando por um tempo. Mas depois, em 1895, o Japão iria querer a Coreia. Vamos supor que, ok, eles tentam invadir a Coreia, mas naquele tempo a Coreia ali pertencia à dinastia Qing, né? Era um protetorado, um estado vassalo, se eu não estou enganado. Então, né, como o imperador Meiji tinha modernizado muito mais o Japão do que a China tinha se modernizado naquele mesmo intervalo de período, lógico que o Japão ganhou, só que aqui seria diferente, pois eles até poderiam mandar samurais com armamentos um pouco mais modernos, né? Só que eles teriam alguns recursos limitados, como por exemplo munições limitadas, armas modernas limitadas, não iria ter para todo mundo, metralhadoras limitadas. Então o combate aí provavelmente seria um pouco mais favorável para a China, né, do que para o Japão. Pode ser que o Japão chegue a avançar um pouco ali dentro da Península Coreana, porém eu acredito que a China os empurraria de volta. Então a primeira guerra sino-japonesa seria marcado ali, né, pela derrota ali do Japão, mas implementando ali uma semente de sentimento nacionalista ali dos coreanos e brigando por independência. Então, né, a Península Coreana provavelmente iria brigar sim com a dinastia Qing por independência, mas não seria um problema do Japão. Apesar que o Japão estaria de olho sim, estaria interessado sim, mas o Japão não iria buscar mais confusão, uma vez, né, que os coreanos também poderiam se revoltar contra os japoneses e, através de Tsushima, entrar ali no Japão e daí it's over for Japão, it's over for Japan, né? Acabou pro Japão, acabou pro Betinha. Bem, né, e com isso o Japão ele também não iria participar ali da rebelião dos Boxers, né, uma vez que ele não iria querer problemas para ele. As negociações entre Japão e China iriam pender ali também mais favoráveis para a China. Com isso, o Japão não iria pegar Taiwan. Pois é, meus amigos, Taiwan iria pertencer à China diretamente, sem nenhum intervalo de tempo, né, pertencendo ao Japão. Então, uma das coisas aí que provavelmente amedrontariam o Japão seria a guerra russo-japonesa, que não acredito que aconteceria. Eu acredito que muito provavelmente a Coreia, né, iria pender ali talvez mais para o lado russo, né, não iriam ter presença militar japonesa na Península Coreana. Provavelmente navios mercantes sim, né, lembrando que o Japão poderia negociar fora do território japonês. E com isso outros japoneses poderiam acabar ficando ali pela Coreia, né, como uma espécie de civis em exílio. Então, com isso, já iria começar a juntar outros japoneses aí ao redor do mundo, né? E isso eu já vou preparando para mais tarde, tá? Durante a Primeira Guerra Mundial, o Japão não iria participar. Talvez se algum lado afundasse um navio mercante do Japão ou não, aliás, como ou não, né? Talvez se alguma nação afundasse algum navio mercante japonês, aí provavelmente eles poderiam pensar em participar, mas eu não acredito que eles fariam isso, né? Mas uma vez seria vantajoso para eles participarem, uma vez que nenhuma nação iria pisar em solo japonês, eles queriam levar soldados para outros lugares. Então, né, como uma forma de tentar se modernizar e tentar se industrializar, eles poderiam sim acabar participando e declarando guerra através a algum dos lados. Vamos supor que o Japão participe aí ao lado da Tríplice Entente, né, que é o lado aí que saiu vencedor da Primeira Guerra Mundial. E bem, com isso o Japão pode ganhar novos armamentos, o Japão pode ganhar novas tecnologias.
e novos meios aí de se industrializar, uma vez que o Japão iria, né, focar muito mais na agricultura do que na industrialização. Teria indústria, lógico, teriam fábricas de armas, teriam... Lógico que o Japão não iria ser um país também uma selva. Teriam grandes cidades, as cidades seriam modernizadas, mas elas não seriam exorbitantes como eram ali até mesmo para aquela época de 1914, né? 1914, 1920, que é o tempo que mais ou menos que se passa o Demon Slayer, né? O Kimetsu no Yaiba. Então eu acredito que o Japão não estaria como estaria no Kimetsu no Yaiba. Acredito que não usariam vestes ocidentais, isso seria repudiado. O Japão iria se manter um país bem tradicionalista. Acredito que talvez o budismo poderia entrar, o cristianismo iria ser mantido, iria ser afastado, como já foi, né? Mas eu acredito que a maioria dos japoneses irão ser shintoístas, sim, uma religião tradicional, e ao mesmo tempo que talvez o budismo poderia ali ser acrescentado no shintoísmo. Então, tempo vai, tempo vem. Durante a Segunda Guerra Mundial, aliás, minto, vamos, né, manter aí nos anos 20 o porquê. Bem, com a queda da dinastia Qing em 1911 e com a Revolução Russa em 1917, muitos japoneses nos anos 20 ou 22, 23 poderiam ver uma futura rebelião aí, uma futura revolução para tirar a monarquia e instaurar uma república. E isso seria possível com os japoneses que estavam nos outros países, como na França, na China, no Sudeste Asiático, enfim, e principalmente aqueles japoneses ali que estavam na Rússia. Esses aí poderiam acabar voltando aí como bolcheviques japoneses. E relaxam que eu já tenho uma teoria semelhante preparada. Então, com isso, né, esses japoneses aí, junto a outros governos em exílio, eles poderiam voltar ao Japão e começar uma espécie de rebelião interna, uma espécie de revolução republicana ali dentro do shogunato. Mas apesar dos republicanos terem armas modernas, afinal eles estariam seguindo interesses estrangeiros e esses estrangeiros estariam sustentando eles. Mas vamos supor que após um ano e meio aí de tentativa de revolução republicana, os republicanos aí falhariam. E com isso eles seriam todos empacotados. O Japão iria muito provavelmente romper as relações diplomáticas, mesmo que negociando fora do Japão, com todos os países, e iria se isolar de vez, iria se isolar completamente. E conforme o tempo foi passando, a Segunda Guerra Mundial começou, o Japão iria se manter neutro, iria se manter totalmente neutro, uma vez que ele não queria ninguém pisando lá dentro. E durante a Guerra Fria, o Japão também poderia aderir a uma postura ali de neutralidade e de isolacionismo. E o Japão poderia ser basicamente como é o Turcomenistão atualmente, né? Pode existir filmagens, podem existir negociações, e bem entre aspas, né? Pode existir até mesmo um reconhecimento internacional, mas o Japão basicamente seria uma nação tão isolada que a gente nem iria saber o que acontece lá dentro. Eles teriam marinha, afinal eles iriam precisar se defender, eles iriam precisar evitar que os países soubessem o que tem por lá. Muito provavelmente eles não iriam escapar de imagens de satélite. Outros caças poderiam acabar sobrevoando o Japão, mas o Japão nem sequer iria responder, pois afinal eles não iriam querer mostrar a força militar. Então isso também seria algo completamente secreto e seria um segredo. Tanto é que nós não sabemos como é que é o exército do Turcomenistão. E eu não estou falando aqui que o Japão seria igual uma Coreia do Norte. O Japão aqui seria igual ao Turcomenistão, porque a Coreia do Norte as pessoas têm conhecimento. O Turcomenistão não. E é bem difícil de entrar lá. Eu acredito que o Japão ele iria
ele não iria ser um país desenvolvido, ele iria ser um país subdesenvolvido, com foco na agricultura, pouco foco na industrialização, e eu não acredito que seria um país totalmente letrado, uma vez que iriam ter sistemas de castas. Então, né, Tokugawa, exército, outros governos, população civil, e aí entre a população civil iria ser dividido entre etnias, se eles são Yamato, se eles são Ainu, se eles são de Okinawa, e conforme, né, conforme, né, for numerando aí tal, mudando a política do Japão, aí não dá para eu decidir qual casta seria pior, né? Mas a melhor casta seria a casta Yamato. E também muito provavelmente iriam ter castas de trabalho, então, né, como de certa forma tem hoje. Então, aí acredito que independente da sua casta, né, étnica, iria ter sua casta social. Que mesmo você sendo uma pessoa pobre sendo Yamato, você provavelmente ainda ia valer mais do que um rico sendo Ainu ou de Okinawa. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Inscrito que me pediu essa teoria, espero que você tenha curtido também. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas por favor só dê aquele crédito. Beleza? Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Segue lá no Insta, curte a página do canal no Face, vê as teorias do card de descrição e quem puder dar aquele apoio eu agradeço, beleza? Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua ou com uma pessoa se identifica. Tranquilo? Falou e fui!